Fala, torcida do Vascão, pessoal, infelizmente uma derrota doída aí para o São Paulo, 3-0. O Vasco não deve, cara, jogar um futebol tão medíocre como esse, principalmente agora que vai ter uma decisão sábado. Pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Sports Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Sports. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, torcedor do Vascão, bora pro conteúdo. Era time titular, Fernando, ou tava só fazendo brincadeira? Era experimento. Experimento, pode falar assim, né? Não, eu tô falando sério! Pelo amor de Deus, Veneno, não ri. Tá debochando aí, ela tá debochando de você. Tava te defendendo, Aí, Lucas Pedro. Tem Ele não gente vai, não! que acha que já treinou o suficiente. E agora? Quem acha? Faz treino aberto. Faz festa, oba-oba. Ô, Pedrosa, Precisa dorme treinar, que passa. não. Dorme que passa. Esse time não precisa treinar. 8 horas de precisa. sono não resolve, Claro. Pedrozinha. Mas foi o reserva ontem, né? O Isso. foco é merece. total no sábado. Sábado, que É isso? Una Aí o palavra. povo pediu. Pai, e aí, Coutinho? Jogaram junto. O Vasco não ganhou. 3-0. Aí começa... Ah, não vou ler isso aí não é justo. Fica botando lá o quê, Vini? Lê o que tá escrito ali. Com Paê e Coutinho jogando juntos, o Vasco acabou derrotado pelo São Paulo E agora? por 3-0. E está há um mês sem vencer Isso é na uma temporada. bobagem. Tem alguma Não. mentira ali? Roda VT. Não tem. Jornalismo é fato. Não, roda VT. O São Paulo queria devolver a goleada sofrida em São Januário. E logo no início, tabelinha entre Caleri e Luciano, e o camisa 10 aproveita e ainda conta com falha de Léo Jardim para abrir o placar para a equipe paulista, que arriscou mais uma vez com Sabino. Mesmo dominado, o Vasco ainda tenta espaço e Verratti manda de cabeça. Mas o São Paulo que vai ficando mais perto do segundo gol e leva perigo nesse lance. O Vasco perde uma ótima oportunidade numa boa jogada de David, mas Coutinho desperdiça. Segundo tempo e mais forte na partida é o São Paulo, que aproveita com Lucas Moura sendo mais rápido que todo mundo e dá um belo chute. 2-0. A equipe vascaína vem com Payet cobrando escanteio e Maicon cabeceando para a defesa do goleiro do São Paulo. Lucas Piton encontra Verratti, que tenta de cabeça, mas a bola sobra com Coutinho, que mais uma vez manda para fora. O time paulista queria mais e tem duas ótimas oportunidades. E na terceira, não perde e é Lucas Moura quem manda de cabeça. 3-0 São Paulo e o Vasco segue há um mês sem vencer. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo. Pedrosa, Y você eu quiere. quero fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Ontem vimos. Queríamos tanto, vimos. Deu certo ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez ela não é uma coisa boa, entendeu? Até pegar o jeito, entendeu, Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores, entendeu? Não são só dois. Homenagem? Até porque, se fossem o casamento de apenas 2 jogadores, o Vasco teria perdido o jogo de ontem. Mas, na verdade, o Vasco está perdendo há 7 jogos. Por O Vasco quê? não vence há mais de um mês. Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal, principalmente depois das lesões de Adson e David, que eram 2 jogadores muito importantes para a sustentação de posse, nas pontas, para a saída de bola. Mas a gente pode falar sobre vários motivos. O Vasco é um time que, como característica do Rafael Paiva, faz primeiros tempos ruins, que consegue tomar gols de formas bizonhas. Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim. O Léo Jardim tem crédito infinito, mas o Vasco fazia um jogo até os 10 minutos ali, no momento que toma o gol, decente, controlando o jogo, tendo até mais posse de bola do que o São Paulo, e infelizmente, o jogador mais regular do Vasco, eu poderia dizer o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Léo Jardim junto com o Verratti, acaba falhando bizonhamente. E assim, no início da jogada teve um erro, teve o erro do Payet, teve o erro do Hugo Moura, mas um goleiro de seleção brasileira que eu considero o Léo Jardim não pode tomar um frango desse em momento nenhum. Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe. E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama. O São Paulo gostou do jogo, o São Paulo começou a ter as melhores ações ofensivas, o Vasco tem uma mania
nos últimos jogos de estar saindo curto, e essa saída curta não está dando certo. O Rafael Paiva, muitas vezes, com as boas ideias que ele tem, ele não consegue encaixar essas boas ideias na qualidade do elenco que o Vasco tem. E aí o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado, como o do Vasco da Gama, você não consegue fazer essa saída curta, o que os caras fazem? Eles não querem errar, aí eles começam a fazer a bola longa. Só que a bola longa, ela não é um artifício ruim, ela só precisa ser treinada. Inclusive o Vasco já usou essa bola longa em outras oportunidades, e deu certo até com o overhead. Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva. Essa bola longa, ela não está sendo bem treinada. O Vasco ficou 10 dias e não consegue fazer transição ofensiva. O Vasco não consegue ter posse no ataque, não consegue fazer a saída curta, não consegue fazer a saída longa. O Rafael Paiva, no segundo tempo, tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava fazendo um jogo onde ele achou um passe para o Felipe Coutinho, que acabou perdendo um gol logo no primeiro tempo. O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva. O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física, mas se não foi por uma questão física, gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita. O que aconteceu? 2 minutos de jogo, o São Paulo fez um gol justamente na falha do João Vitor e no lado do Paulo Henrique, que o Lucas Moura acabou carregando a bola, foi embora, o Michael não acompanhou e acabou fazendo gol. E eu não posso tirar o mérito também do adversário. O Lucas Moura é um jogador de alto calibre. É uma característica dele. E logo depois, o Vasco tomou o terceiro gol de bola aérea do Lucas Moura. O Lucas Moura tem, sei lá, 1,70m? 1,71m, eu vi no Isso site. é um absurdo. Isso é um absurdo ele fazer um gol daquela maneira. Principalmente contra o Michael, que tem a bola aérea como sua principal característica. Então o Vasco tomou 3-0 porque é um time que não consegue jogar, porque é uma equipe que já vem jogando mal há muito tempo, que muita gente achou, empatou com o Juventude porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro. Não, empatou com o Juventude porque não jogou nada, porque teve uma atuação terrível dentro de São Januário. E é assim que o Vasco vem jogando. Aí você olha para sábado com desconfiança. Você olha para sábado e fala assim, jogando dessa maneira, o Vasco vai conseguir jogar. Sim, não faça o Vasco isso. vai jogar com... Gente, a gente precisa ser realista. O Vasco não está jogando nada. O Vasco não está jogando nada há mais de um mês. E isso tem que ser colocado em prática. Eu acredito que esses jogadores podem fazer uma virada de chave, podem encarar São Januário como algo que vai dar um incentivo para eles, com certeza. Eu confio nesse grupo. Esse grupo conseguiu eliminar Atlético Paranaense, eliminar Fortaleza, passar de 3 passagens de pênalti com o Léo Jardim sendo brilhante. Eu acredito nesse grupo. Mas eu começo a me questionar. Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva também não está batendo nesse limitador? Junto também, que a gente não pode deixar de esquecer, não é só Rafael Paiva. Os jogadores estão caindo de rendimento, o Lucas Piton está em uma fase, o Maicon está entrando numa fase, o Vasco não consegue encontrar um companheiro para o Hugo Moura, o João Vitor também não tem um companheiro. Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir um grave erro que não foi a contratação de um zagueiro na janela de transferência, e a gente falou isso aqui. Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco. E eu falo isso aqui, gente, repito, só para finalizar, é o seguinte: o Vasco da Gama, ele chegou ao momento da temporada que já foi longe demais. A verdade é essa. A semifinal da Copa do Brasil para esse elenco já é longe demais. O Campeonato Brasileiro que o Rafael Paiva está fazendo é um campeonato até de equilíbrio. O ponto é, a gente não está falando sobre as coisas que o Rafael Paiva fez, que a gente reconhece tudo aqui. É como o Vasco vem jogando. A forma inegociável que sempre foi falada, ela foi deixada de lado. O Vasco não está mais conseguindo ser um time combativo. O Vasco não está mais conseguindo ser o time que foi outrora com o Rafael Paiva. E é por isso que o desempenho está muito ruim. Não é só Paê e Coutinho, que inegavelmente foram mal ontem. Agora, o Emerson Rodrigues jogou alguma coisa? 90 minutos em campo, foi o jogador que menos participou do quarteto ofensivo. O Verrete está conseguindo receber bola? A saída de jogo está acontecendo? Não está acontecendo. O Vasco está jogando muito mal. Se não for para sábado com uma virada de chave, se não for para sábado com o apoio da sua torcida, esquece, não vai passar. Acabou? Acabei. Falei, dorme que passa. Vai dar tudo certo sábado, Pedrosa. Sabe por quê? Tem uma hora no futebol. Eu penso um pouco diferente mas do olha Pedrosa. só, Benê, em relação, assim, o quê? a ficar com o pé atrás. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Coutinho segue sem vitórias desde seu retorno ao Vasco. Desde que reestreou pelo Vasco em julho, Felipe Coutinho convive com uma marca incômoda. O time não venceu nenhuma partida com ele em campo. Até o momento são 10 jogos, com 5 empates e 5 vitórias. A culpa está longe de ser do camisa 11, o vascaíno, que já marcou 2 gols nesse período, mas a ausência de vitórias chama a atenção.
A fase do Vasco é incômoda, são 7 jogos seguidos sem vitórias, recorde negativo na temporada. A última vítima foi o Vitória no início de setembro. Coutinho e o Vasco terão que quebrar essa marca e vencer o Atlético Mineiro no próximo sábado em São Januário. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, o Galo venceu por 2-1. Só a vitória mantém viva a esperança do Vasco chegar à final da competição. Pessoal, contra o São Paulo, de novo, houve erros individuais de jogadores vascaínos. Todas as partidas está acontecendo isso. Um jogador falha, né? E geralmente essa falha desse jogador acaba resultando na partida um resultado ruim pro Vasco. Então, assim, não deve acontecer sábado. O Vasco tem uma virada de chave muito grande nesse sábado, que pode chegar à final de uma Copa do Brasil. Para um time que estava brigando para se livrar da zona do rebaixamento na temporada passada e agora está numa final da Copa do Brasil, é muito significativo. Fora que a recompensa, né, o din-din, o dinheiro de se estar numa final da Copa do Brasil ali é muito bom, então serviria muito bem para os cofres do Vasco. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Se inscreva no canal. Eu sei que é chato o Vasco quando perde, é difícil demais, porque você fica naquela expectativa do que vai ser sábado, o que vai acontecer sábado, se vai ser esse Vasco apático ou se vai ser aquele Vasco que venceu o Vitória dentro de casa, que venceu o Atlético Paranaense, que foi lá na casa do Atlético Paranaense e empatou com um jogador a menos. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.